Ótimo, Alan. A gente estava falando, então, dessa questão da comunicação, só contextualizando. Você falou dessa importância que foi ter ido à Viçosa para a especialização, para entender essas informações referentes aos princípios, a como utilizar essa informação mais individualizada. E aí você destacou a importância da sua comunicação com a comissão técnica para poder efetivar todo esse processo. E aí, só resgatando, você estava explicando isso. Você pode retomar daí, por gentileza? Claro, não só em termos de comissão técnica, né, para que a gente consiga alinhar os feedbacks, enfim, o que se passa por trás de tudo, o porquê de cada conceito, qual nomenclatura a gente trazer para padronizar, né, para Uhum, facilitar o entendimento do atleta, mas eu vejo muito, Gui, muito, para a gente ter muito cuidado nesse sentido, e aí tentando trazer de forma mais eficiente assim o conteúdo para o teu atleta para que ele consiga assimilar aquilo que é dito. É, eu sempre digo, o difícil é ser simples, né? É, uhum, e tu ser, principalmente na idade na qual a gente aplicou a avaliação, o ser simples no nível de complexidade do exercício, o ser simples na nomenclatura que tu está usando, mas rico em termos de correção, de olhar uhum. individual. Então, isso trouxe para nós, como comissão técnica, muito bacana, para que a gente consiga alinhar a forma simples que a gente vai passar, mas sem perder conteúdo, né, sendo rico em termos de conhecimento, mas alinhar com comissão técnica e com os atletas poder traduzir isso de forma mais clara, mais objetiva e para que ele tenha sucesso naquilo que a gente tá estruturando e está passando para eles, eu acho que foi bem bacana. E também, pô, como eu vou avaliar se isso está sendo bacana, se isso está sendo bom, se isso está sendo eficaz ou não, né? Então, Uhum. uma ferramenta que nós conseguimos trazer aqui para o clube através da especialização. Excelente, excelente. E agora, dessa questão da comunicação, você destacou bastante essa parte com a comissão. Em termos práticos, como que foi isso com os atletas, Alan? Como que você conseguiu traduzir isso? Como que foi esse processo de comunicar a partir dessas informações com seus atletas? Eu vejo assim, Gui, é uma questão mais particular, né? Acho que todo o treinador e, enfim, todo professor, ele tem uma maneira, uma didática em si a ser aplicada, como ele vai transferir aquilo que ele quer, aquela intenção que ele quer em Uhum, trabalho eficaz, né? Eu sempre digo que a gente precisa conhecer os nossos atletas e respeitar a faixa etária na qual ele está, né, Gui? Então a gente precisa entender uhum, isso muito claro. As informações que a ferramenta te dá são informações claras, né, objetivas, mas que a gente sabe que pela idade, poder traduzir isso para que ele consiga melhorar aquele determinado princípio ou aquela determinada ação dentro do jogo, aquele comportamento, a gente sabe que para traduzir isso tem que ser de forma muito simples. Então, por vezes, a uhum, gente tinha exercício, a gente construía exercícios com comissão técnica na qual aquele determinado comportamento pudesse acontecer diversas vezes naquela sessão, né? Para que o atleta consiga, de forma até indireta, poder absorver aquilo, reproduzir, para que a gente uhum, consiga construir em forma de hábito e melhorar aquilo que ele tem como necessidade. Mas tem atletas que a gente tinha que conversar após treino, tinha atletas que a gente tinha que, através daquele resultado que a avaliação nos deu, a gente não conseguiu ainda traduzir dentro do campo, da parte prática, fazer com que ele tenha um ganho. A gente utilizava recursos de vídeo também, né, Guilherme, que eu acho importante. uhum, Os nossos analistas de desempenho também pegavam muito firme e rigoroso em cima disso para que a gente consiga ter esse olhar individual. E volto a dizer, isso porque a gente tinha um resultado objetivo daquilo que o próprio atleta apresentou. Então, isso deu uma confiança maior nesse sentido para a gente conseguir saber o uhum. caminho onde a gente estava indo, né? Excelente, Alan. E isso que você falou aí, trazendo essa questão da análise de desempenho, exatamente. Isso aí são alternativas complementares. A gente tem visto e
e tem recebido feedback de diversos analistas que já têm utilizado dentro do clube, dentro do processo, que essas informações, elas ajudam a ser muito mais assertivo, essas informações provenientes do TactiCup, no trabalho deles, porque eles passam a ver, a entender e direcionar esse olhar para essa dificuldade individual do atleta, e por vezes o atleta não percebe. E assim, se às vezes numa conversa não consegue, às vezes quando você mostra para ele ali, olha só. Então, assim, a gente tem tido esse mesmo feedback que você nos deu, muito legal, Legal. ter esse retorno também, que já desde essas categorias mais novas, como a gente já fez isso do Sub-12, que é a categoria de vocês, mas também escolas de futebol, categoria Sub-17, Sub-20, a gente trouxe isso, outros cases, inclusive eles estão disponíveis no canal do YouTube da TactiCup, com os outros treinadores que tiveram. Quem tem interesse de entender nessas outras categorias, fica o convite também, tá? E retornando, pode falar. Só para complementar e talvez concluir, amarrar nesse sentido, independente do contexto, né, Gui? Acho que cada um tem o seu, seja em escola, seja em categorias menores, num ambiente competitivo, seja num trabalho de personal, seja num trabalho de categorias maiores. A maneira na qual tu vai transferir isso, tu tem que respeitar o teu contexto, né? E isso é muito difícil tu conseguir traduzir para o teu ambiente, para aquilo que tu acha que vai ser eficaz, e só tu para conhecer esse processo, né? Então, cabe a tu profissional poder assimilar isso e poder traduzir de maneira mais eficaz, de acordo com a tua maneira, do teu jeito. Então, pensa dessa forma. Isso não quer dizer assim, Gui, eu sempre me perguntam isso. Então, como a gente está batendo um papo legal aqui, eu acho que a gente pode... Fica à vontade, Thiago. Fica à vontade. Não, sempre me perguntam, né? Pô, mas isso vai ganhar jogo? Isso vai perder jogo? Tu já ganhou o campeonato por causa disso? Sabe? Pô, eu digo, gente, isso é uma ferramenta na qual vem como para complementar o teu jogo, né? As necessidades do teu atleta também, porque, obviamente, tu conseguindo trabalhar de forma mais individual e potencializar esse individual, vai reproduzir na parte coletiva. Isso a gente não tem dúvidas. Mas me perguntam muito nesse sentido, né? Vem cá, mas tu ganhou o campeonato já? Tu perdeu o campeonato por causa do TactiCup? Não é nesse sentido. Aí vem os porquês, né? Pra gente deixar claro. É uma ferramenta na qual ele vai otimizar teu tempo de treinamento, e isso otimiza mesmo porque eu vivenciei isso na prática, e quem tá aí, meu preparador físico, tá aí na live, o professor Lucas Arte, profissional extremamente competente no que faz, e pegou junto nesse sentido. E a gente sabe que é algo a complementar a tua sessão de treinamento e poder ter um olhar mais clínico, mais rigoroso para aquelas necessidades e aquilo que teu atleta tem de melhor, né, para tu saber de forma mais objetiva. Agora, se tu vai ganhar um jogo ou vai perder, tu vai ganhar um campeonato ou não, tem outros fatores, existe um adversário, existe o contexto. Só para deixar claro, né, porque me perguntam muito nesse sentido, Gui. Tá, obrigado pela sua fala, Alan. Eu gostaria de destacar, como você falou, essa questão vai depender do profissional, vai depender para transferir isso para o contexto dele. E isso eu gostaria de te parabenizar, porque assim, durante todo o processo, eu que estive acompanhando muito próximo, o seu envolvimento foi exemplar mesmo assim, a sua dedicação de tentar entender mais, de querer, não sei, vamos discutir, vamos debater, foi assim, fantástico. Eu acho que isso é uma característica em qualquer área. Por exemplo, a preparação física, vamos trazer para o futebol, ela evoluiu muito em função de uma capacitação que foi feita dentro dessa área. E a gente hoje tenta trazer isso, exatamente, uma ferramenta complementar, como você trouxe aqui, que ajuda a otimizar o treino, ajuda a ser mais assertivo. Mas isso requer uma preparação do profissional que está aplicando, não só do treinador, que foi o seu caso, que está liderando esse processo aí dentro da sua equipe, mas da capacidade de também conseguir transmitir isso para a sua comissão. E da forma como você falou aqui, destacou, excelente, que os seus preparadores, seu preparador, seu auxiliar conseguiu, sua comissão conseguiu otimizar isso. Então, acho isso fantástico, fantástico mesmo essa sua fala. Tá? A gente entender, né, que a ferramenta ela vem vindo muito forte e está sendo inserida nos clubes, eu sigo acompanhando, mas até o Miguel está presente, treinador do Novo Hamburgo, ele fez a especialização na turma anterior,
E aí ele teve essa imersão em cima do Tactic Up, né, que foi uma turma na qual conseguiu pegar bem nesse sentido. Isso. Mas como a gente não teve essa imersão que essa turma teve, pô, isso Aham. gera curiosidade, né, em poder trazer algo novo, só que não basta só tu trazer algo novo sem tu Isso. entender o que vai melhorar no teu treinamento, no teu dia a dia, no teu trabalho, nos teus atletas, que Uhum. é o principal. A gente tem que Sim. entender que as coisas vêm para melhorar o teu atleta. Então, foi muito nesse sentido, buscar os porquês, por isso te elogio mais nesse sentido também, porque além de colaborar com o trabalho que a gente fez, o Gui foi meu orientador, além de a gente colaborar com o nosso trabalho que a gente fez científico, mas foi muito nessa questão de explicação da ferramenta, de paciência comigo, para a gente buscar. Eu sempre perguntava, tá, mas espera aí, Gui, isso aqui vai ajudar no que, o porquê, cada detalhe para a gente conseguir, né, traduzir da melhor maneira possível para o nosso atleta. Isso. Sem dúvida. Acredito que conseguimos alinhar bem isso, né? E Acredito que sim. outro ponto também gostaria de destacar que você trouxe no início foi dessa curva de aprendizado de vocês enquanto comissão. Você disse, bateu cabeça ali 2 treinos, no terceiro foi assim, estava voando, né? É, E passa para a gente novamente como que você conseguiu operacionalizar isso junto com a comissão. Dá um exemplo. Você trouxe isso no início, mas resgata para a gente, por favor. na estruturação, como é que era feito o pré e Na depois o pós. estruturação, Uhum. É sempre a dúvida, né, Gui, como tu não perder tempo. Tu vai para tua sessão de treinamento, aquilo ali é sagrado. Então, tu quer ganhar tempo, Uhum, tu quer trabalhar, tu quer olhar para o teu atleta, tu quer fazer com que ele evolua o tempo inteiro. Então, a gente nunca pode deixar isso de lado. Então, qualquer coisa que vier, a gente tem que priorizar isso. Então, a uhum, dúvida é muito grande da comissão técnica nesse sentido. Como é que a gente vai conseguir não perder o tempo? A gente quer ganhar, pelo contrário, mas a gente não quer perder uhum, qualidade da sessão. Então, de acordo com os resultados, em cima de cada princípio tático, princípio fundamental, em cima desses resultados, a gente estruturou em três colunas. A gente trouxe uma uhum, planilha e a gente trouxe os atletas em determinado princípio que tiveram nível alto, atletas com nível regular, em cima de cada princípio, atletas com nível inferior, nível baixo. A gente separou dessa forma, bem simples: alto, regular e inferior. E a gente montava a sessão em cima do princípio, porque a gente avaliou os atletas que estavam, vamos trabalhar esse princípio. Aí a gente trabalhava a sessão, estruturava como que ia ser o exercício e qual princípio ia aparecer muito, qual princípio que a gente queria que aparecesse de forma eficaz, de forma muito maçante naquela sessão. uhum, E aí a gente estruturava, vamos colocar os jogadores de nível alto, e aí ficava, como a gente sabe, a gente tem 30 atletas no grupo, por vezes, a gente não pode fazer um exercício só. Então, o exercício era feito de forma simultânea, com o auxiliar técnico e o treinador, e o preparador físico auxiliando os dois nesse sentido. Então, uhum, nós colocávamos, vamos lá, de forma bem clara, os jogadores que dessem aquele princípio que eu quero que apareça muitas vezes, eu colocava os meninos que dessem o resultado, que deram os resultados altos, e do outro lado ficava os meninos que deram, em cima daquele princípio que iria aparecer muitas vezes, os meninos com resultado baixo. Aí a gente avalia, a gente conversava antes do treinamento qual o princípio contrário àquele que a gente quer que trabalhar muitas vezes, qual o princípio contrário poderia potencializar aquele princípio que a gente quer como principal. Pô, uhum, aí dei o exemplo da penetração e da contenção, um exercício de 1 contra 1. Eu quero trabalhar muito forte a tua penetração, a penetração do jogador, então eu coloquei os meninos que deram alto, e aí como é que eu posso potencializar ainda mais isso? Ué, eu vou lá, a ferramenta me deu essa avaliação, ela me deu esse resultado daqueles meninos que apresentaram o nível de contenção, porque é o princípio que vai bater o tempo inteiro, uhum. o resultado alto dos meninos de contenção. E do outro lado, mesma coisa para o resultado baixo. E aí o regular, e isso para quem está no dia a dia sabe que é complicado. Como é que a gente faz para conseguir, Gui, ter um número iguais de atletas em determinado exercício? Então a gente jogava com esses meninos do desempenho regular.
a gente conseguia botar alguns para cá, alguns para lá, mas de acordo com o nível, né, que a ferramenta te deu. Então, a gente sabe que é difícil no dia a Muito dia, legal esse nível de detalhe. Fica à vontade. Isso aí, Alan. Conta pra gente. para a gente não perder tempo, né? Então, a gente deixava esse nível regular como algo a mais para a gente conseguir direcionar e não perder a dinâmica do exercício, né? Acho que isso é fundamental também, para a E, gente não perder essa... e Pode ir complementando lá. também por conversas que a gente já teve, até saber se aquele momento você queria tanto facilitar para esse jogador de nível intermediário ou dificultar, né? Você poderia Exato, colocar ele num grupo ou no outro. Então, assim, por conversa que a aí, gente já teve, eu lembro de você comentar esse tipo de estratégia que vocês utilizavam. aí a gente conversava muito em comissão técnica, por exemplo, pô, mas será esse atleta aqui tá, ele está apresentando um desempenho bom, mas eu estou vendo que naquela determinado contexto ali não tá legal, não está conseguindo ter sucesso e por vezes a gente quer que tenha sucesso, daí a gente joga de acordo com... Aí eu tenho a planilha, né, na minha mão e a gente consegue jogar, pô, manda o Guilherme para cá, eu preciso do Guilherme batendo de frente com o Alan para que a gente consiga melhorar nesse sentido. Então, de novo, olha só, a gente está conversando aqui e a gente está avaliando o atleta. A gente construiu o exercício e a gente está discutindo eu e o Guilherme aqui sobre o atleta, né? Então, Exato. isso, A gente está o isso tempo todo aqui falando do atleta, né? sem ter essa intenção. A gente está só avaliando o que foi feito e a gente está discutindo em cima do atleta. Então, isso foi muito bacana. E, extra-campo, essa organização maior da comissão técnica, sem dúvidas, e o pós-treino também foi muito bacana, porque a gente discutia, né, Gui, o porquê que o atleta não chegou, se chegou onde a gente espera, o porquê que não chegou, e aí a discussão era muito rica nesse sentido, em cima do jogador. Fantástico, Alan. Destacar uma coisa que você trouxe nesse. O quanto que isso auxiliou para ser mais assertivo e ganhar tempo. Porque essa é uma das propostas, de fato, de benefício, assim, porque a gente sabe que não só no seu trabalho, mas Um atleta, ele tem X horas de formação. Não, a gente tem que trabalhar com isso. Então, quanto mais a gente consegue otimizar esse estímulo que é dado, qualificar, melhor vai ser a formação desse atleta. Então, a gente acredita muito que a aula foi fantástica nesse sentido. E aí, uma dúvida também, pô, a ferramenta ela não te dá qual exercício tu vai fazer, como tu vai transferir isso, como tu não vai transferir, não. Por exemplo, ela não vai te dar assim, ó, faz esse exercício tal, a dinâmica que tu vai fazer tem que ser essa para dar certo. Pô, isso vai do teu olhar como teu treinador, do teu feeling, e todo treinador quer que o teu treino seja muito qualificado, seja dinâmica, tenha dinâmica na sessão de exercício e na qual tu consiga atingir aquele conteúdo. Para tu atingir aquele conteúdo que tu quer com os jogadores que tu quer, a ferramenta é um complemento em cima disso, ela te dá essa informação, né? Então, cada vez mais tu tem que ter informação, mas ela não é algo na qual ela vai te dizer, Guilherme, monta esse exercício que tu vai ter sucesso, monta aquele exercício que tu vai ter sucesso. Entendi, Alan. Deixa eu só pegar aqui. Parece que o áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se vai melhorar. Ele estava bom, agora deu uma... Então, pessoal, o áudio. Me escutam melhor? Agora ficou bom, Gui. Ficou bom? Ótimo. Beleza, Alan. Agora eu queria saber de você como que a parte da gestão do clube ela tem avaliado o desenvolvimento do seu trabalho, desde que você começou a utilizar isso. E só também já para falar com o pessoal que nos acompanha, pessoal, podem ficar à vontade para fazer perguntas, aproveitem esse tempo que o Alan está aqui, que não é todo dia que a gente consegue trazê-lo. Inclusive, tiveram algumas perguntas que não foram respondidas anteriormente, que não estão mais aqui no feed. Se vocês puderem colocá-las, eu agradeço para que a gente consiga trazer essa interação de vocês também, tá certo? Alan, por favor, se puder responder sobre essa questão da gestão, como que eles viram a sua evolução a partir do trabalho, eu te agradeço. Deixa eu mandar um abraço para o professor Israel, não mandei ainda, professor, obrigado pela paciência com a gente aí no dia a dia e de forma sempre muito clara, muito bacana tentar trazer para nós cada vez mais a informação. Então, professor, muito obrigado.
Gui, não só com aula, né, Gui? Eu vejo nos professores em geral que lá estão, seja estagiário, seja preparador físico, seja treinador. Eu acho que a gente tem certeza diferentes de treinamento, centros de treinamento diferente, Uhum. e na qual é dividido pelas categorias menores e categorias maiores, porque determinados atletas já podem alojar, então treinam em outro centro de treinamento. Aí eu posso falar pelo local onde eu trabalho, né, que é nas categorias Claro. menores, e o nosso coordenador, nosso supervisor, tanto o William, o Daniel Otto, pô, eles são caras que eles querem informação o tempo inteiro e mais do que isso, né, Gui? Eles querem muito saber o porquê das coisas. E eles se preocupam muito com o desenvolvimento individual do teu atleta, seja ele Uhum. em situações técnicas, seja ele na parte tática, ele quer o desenvolvimento do teu atleta de forma é, muito agressiva, assim, eles se preocupam muito com Uhum. isso e chegam a martelar muito nesse sentido. E quando a gente trouxe essa informação da ferramenta, isso gerou curiosidade, mas muito no sentido de que, pô, o que vai melhorar? E o porquê que vai melhorar isso? Como que tu vai fazer isso? Como que... me explica. Então isso gerou debate, né? A gente sabe que eles Uhum. têm um dia a dia muito corrido e a gente tem que respeitar isso, mas aqui fica o meu agradecimento porque eles sempre é, querem algo novo e querem a informação o tempo inteiro. Então, quando a gente conversou sobre isso, o primeiro questionamento, Guilherme, foi nesse sentido. Como é que tu vai operacionalizar? Como é que tu não vai perder tempo? Como é que tu vai trazer os meninos aqui para fazer a avaliação? Em Aham. que ambiente a gente vai fazer a avaliação? Qual o horário? Então, é algo na qual tu precisa pensar em tudo, né? E a gente foi Legal, Alan. conversando e, Conta pra gente também, na sequência, como que foi depois dessa avaliação operacionalizar. claro, e aí o clube tem uma estrutura bacana na qual consegue também, né, nos ajudar nesse sentido. Uhum. É, e a gente foi construindo ideias de como a gente pode otimizar isso, tanto por fora do campo ou para dentro do campo. E eles nos deram carta branca nesse sentido. Lógico, a gente trouxe numa condição de experimento para ver como é que iria funcionar. E, pô, Uhum. eles inseridos no trabalho, inseridos no dia a dia. A gente, inclusive, foram ideias dele de a gente trazer. Aí eu vou explicar aqui como é que foi feito. A gente trouxe os meninos durante 2 dias, lembro até hoje, numa quinta e numa sexta-feira. O nosso treinamento ele inicia às 4 e ele termina às 6 da tarde. A gente trouxe os meninos às 3 horas no CT e é o horário mais ou menos que eles chegam, não é, Gui? Então a gente não pediu para que ninguém viesse mais cedo do que já Uhum. estava acontecendo. Então a gente só reforçou para que se pudessem estar lá às 3, né? E como eles já chegavam sempre esse horário, a gente reservou uma sala específica, onde nós tínhamos alguns computadores e a gente separou grupos aleatórios dos meninos e até o Felipe, que fez a especialização comigo, o Felipe está aí presente, o Felipe me ajudou muito nesse sentido. Aí a gente organizava os meninos, pô, os meninos perdiam 20 minutos, então era muito rápido, eles pegavam muito rápido como executar a avaliação, e a gente ali do lado para poder instruir da melhor maneira possível, poder direcionar eles, né, Guilherme? Então foi muito, muito tranquilo, era quase 4 horas, 15 para as 4 ali, os meninos já estavam todos com a roupa de treino pronto, com a chuteira na mão, pronto para entrar no campo, e a gente já estava com o teste feito. Então Não, foi legal. muito Então, bacana. 2 dias vocês já conseguiram operacionalizar todo esse processo, né, Alan? Na Isso aí. sexta-feira, por que a gente dividiu em dois, né, Gui? A gente sabe que no ambiente de trabalho a gente tem uma correria e ela Claro. é administrativa também, né, Gui? Então, para não atrapalhar ninguém e para a gente não perder tempo também, a gente separou em 2 dias e ficou muito, muito tranquilo, a gente Não, não atrapalhou ninguém, a gente ganhou a avaliação e os atletas não tiveram que ninguém mudar a sua rotina durante o dia para poder fazer a avaliação, foi muito tranquilo. exatamente. E a E a, proposta é e, essa mesmo, da facilidade também de avaliar, porque ali em 2 dias você já tem esse resultado, já pode aplicar no treino. E também é, gostaria de e, a, destacar, pode falar, pode falar. e só para concluir sobre o processo da gestão, pô, e aí, Uhum. obviamente, né, foi feita a primeira avaliação, pô, legal, sentamos, olhamos, né, Uhum.
os resultados, os gráficos que davam, porque aí começou a vir a discussão de forma natural. Pô, mas eu pensei que o menino era mais nesse sentido do que nesse aqui. E isso fez a gente pensar, e aí vem a outra dúvida, né? Como é que tu vai estruturar para potencializar isso aqui? E aí entra outras discussões, e aí gera curiosidade, né, Gui? E a maior curiosidade foi no reteste. E aí o reteste foi bacana nesse sentido, para a gente poder ter um parâmetro maior. E, pô, a gente estava conversando até ontem, o meu coordenador, em cima da ferramenta. Muito bacana. Agradeço. Que bacana. E para complementar também, destacar, acho que o Grêmio ele teve papel no seu auxílio, não teve? Junto com a sua ida para Viçosa. Teve. O Grêmio teve essa ajuda. O Grêmio ele busca qualificar seus profissionais, né, Gui? Não é o Alan, não é o A, o B, o C, é buscar qualificar seus profissionais, porque sabem que vão trazer informação e vão poder potencializar cada vez mais a sua ideia de formação. E a gente sabe que o Grêmio hoje está trazendo cada ano jogadores de alto nível no ambiente do profissional, né? Aí a gente pode ir Everton, Arthur, enfim, vários atletas que vêm chegando e vêm despontando no nível profissional. Isso vai muito de acordo com a gestão, que a gestão acredita nesse processo do conhecimento, né, Gui, da coerência. Então, perfeito. Assim, agradeço. Tem que ser destacado isso. Acho que esse papel da gestão, da coordenação de vocês aí, de acreditarem na qualificação e não por acaso concordaram com a sua ida e te direcionaram para Viçosa, né? Então, acreditando no trabalho feito em Viçosa, no trabalho da especialização, o trabalho do NUPEF, então a gente agradece isso e tem que destacar esse trabalho que acredita na qualificação profissional. Então, parabéns para você, Alan, e por essa mentalidade dos profissionais que estão por acreditar na qualificação, tá certo? Com certeza. Um abraço para o Fidelis, o Alessandro, que foi aluno também. Ele teve lá, Gui. Ele deixou uma mensagem bacana aí. Ele teve lá, acompanhou o treinamento dentro do campo, conversou com... Ele conhece o nosso coordenador, um profissional de excelência, hoje está no Atlético Mineiro, se eu não me engano. E teve lá acompanhando, ele sabe como é que funciona todo o processo. E, Alessandro, obrigado pela tua presença aí. E também destacar que eles acreditaram nessa inovação que o Tactic Up trouxe, né? Então, assim, um perfil de que quer novidade, acreditando na melhora do clube e aceitaram topar o desafio de tocar com vocês. Assim, acho que vale a pena destacar aqui, Alan, como você falou, que foi feito um teste inicialmente, você fez os treinamentos, o planejamento em função disso, e aí teve o reteste. E isso, eu acho que assim, vale a pena destacar muito pelos resultados que você teve, o que valoriza o trabalho que foi realizado de qualidade. Então, só para contextualizar quem está nos assistindo aqui, nos acompanhando, basicamente, para além do Tactic Up, vocês também realizaram aí uma avaliação em campo com os atletas, né, que é baseado nos mesmos parâmetros que é o FUTSAT, para verificar essa relação desse desempenho do Tactic Up, que já tem estudos de mais de 10 anos aí que vão dando esse suporte, essa base para o desenvolvimento da ferramenta, e dessa relação da transferência do desempenho para o campo. E aí, depois dessas suas sessões de treino, você verificou que principalmente onde houve melhora, não estava nem relacionado com a parte da capacidade de tomada de decisão dos jogadores em termos de qualidade, ou seja, eles ainda tinham uma qualidade semelhante à que iniciaram, mas eles conseguiam responder de forma muito mais rápida. Rápida, os resultados exatamente. nos mostraram. E aí, essa rapidez, essa velocidade com que eles captavam a informação, fazer essa leitura de jogo de forma mais rápida, levou a uma melhora de desempenho verificada, tanto pela ferramenta quanto pelo que você nos deu de feedback. Não foi isso, Alan? Se você puder falar um pouquinho disso, acho que vale a pena. Eu acho que veio como a informação, né, que para complementar nesse sentido, a gente tem um olhar sobre o treino, sobre o atleta, a gente consegue observar isso e a gente tem um parâmetro, mas a gente não sabe, a gente sabe que não é algo, talvez a gente possa errar, né, Gui? Então a gente sabe que
E aí era uma discussão que a gente tinha entre comissões técnicas sobre determinado jogador e por vezes mudava muito. Então a gente tinha um olhar, a ferramenta, além de auxiliar isso, a gente sabe que trouxe de forma... e aí a gente conseguiu fazer um estudo sobre isso, mais ou menos nesse sentido, essa melhora do desempenho, né, deles, tanto em termos de tomar decisão, mas principalmente nessa velocidade que eles conseguiam tomar essas decisões. Então, e isso foi avaliado, isso foi constatado. Então, foi bem bacana. Eu não sei se tu vai também comentar sobre os resultados que deu na nossa pesquisa, que também foi algo na qual nos trouxe como novidade, né? E aí, Conta pra gente, conta pra gente. Trazendo, deixa eu só falar uma coisa antes. Deixar claro, Gui, que também é uma outra pergunta. Uhum. Pô, mas isso vai contra ou a favor do que o clube pensa ou não? Gente, todo clube ele tem um documento e aquelas crenças, aquilo que acredita, né, como cultura, enfim, como em termos de conteúdo, a gente tem que respeitar. E eu sou privilegiado, Gui, por aquelas mesmas ideias que o clube tem, eu também tenho de formação. Então, eu sempre digo isso, que eu consigo estar no lugar certo e poder desempenhar aquilo que eu acredito, porque o clube também acredita. A ferramenta ela vem no sentido de potencializar isso, né? Não de que vai mudar o que o clube pensa ou não de formação. Pelo contrário, a gente tem que saber separar isso. Então, isso é uma pergunta que ele pode ser inserido em diferentes contextos, diferentes modelos de jogo, que é preconizado pelas diferentes instituições de forma a dar subsídio para que eles consigam caminhar no caminho que eles querem, né, Alan? Então, só para fazer esse gancho. Isso é bacana da gente reforçar, porque são questionamentos que até alunos que fizeram curso CBF, a especialização aí também, que te perguntam em relação a isso, né? Como isso pode mudar ou não naquilo que o clube acredita. E a gestão dos clubes podem se perguntar quanto a isso também, se não conhecer, né? Então a gente precisa entender isso. Sobre o nosso trabalho, e foi bem legal que a gente conseguiu avaliar, porque a gente tinha uma ideia, né, Gui, de que os atletas poderiam, não que não tenha evoluído, mas que a evolução significativa seria, e aí trazendo para os termos, a gente sabia que nas categorias menores, por dar conteúdo sempre próximo à bola, conteúdos onde o atleta tem uma relação muito forte perto da bola, a gente sabia que eles iam evoluir nesses conteúdos, né, que a gente chama de os conteúdos dentro do centro de jogo. E que evoluíram, né, Alan? Que evoluíram, e porque a gente entende que são conteúdos, né, Gui, menos complexo, e a gente trazendo respeitando a faixa etária. Então, foi uma discussão que eu tive com o Miguel, que estava no Novo Hamburgo, e aí a gente notou na avaliação, depois das sessões de treinamento, que os meninos de forma significativa conseguiram evoluir, inclusive nos princípios fora do centro de jogo, né, Gui, mais distantes da bola. Mais distantes, que são mais complexos. Que era algo que eu me perguntava e questionava e entendia que não teria uma melhora significativa por causa da idade. Então isso é bacana a gente passar e relatar, porque trouxe também discussão para o dia a dia, né, Gui? Perfeito, exatamente. E saber que o trabalho, se é focado também nessas ações mais distantes, como eu não vou entrar aqui em detalhes, mas as ações mais distantes são mais complexas, os jogadores, os atletas do Sub-12, desse nível competitivo que vocês se enquadram, que é altíssimo, vocês competem a nível internacional, eles têm condição de melhorar. Então, isso foi muito legal. Acho que até para ser acrescentar na prática do dia a dia, de mostrar, olha, isso aqui eu posso trabalhar, que eles têm capacidade de evoluir nesse momento, né? Então, acho que foi muito legal mesmo isso, Alan. Muito bem destacado por você. Perfeito, Alan. De uma última pergunta que eu gostaria de fazer, caso alguém, a gente está na reta final, a gente até passou um pouquinho do tempo, pessoal, mas caso queiram fazer a pergunta, coloque aí, a gente vai ter tempo, acho, para mais uma pergunta, eu vou fazer aqui para o Alan. Alan, você falou desse processo todo, acho que foi muito legal mesmo o nível de detalhe que você trouxe. E eu gostaria de saber, assim, como que você viu que se primeiro, se acha que acrescentou,
e como você acha que acrescentou para o profissional Alan nesse processo? Legal. Essa pergunta é bacana porque a gente escuta feedbacks e, enfim, de outros profissionais, da tua coordenação, enfim, dos teus amigos, e a gente sempre quer buscar algo a mais, né, Gui, para ter informação. Então, primeiro que auxiliou demais no processo de treino, isso a gente conversou bastante aqui, mas para mim, pro Alan, nesse sentido, cara, foi, além de buscar, querer buscar cada vez mais ser curioso, eu acho que o treinador ele tem que ser muito curioso, né? E aí, além dessa curiosidade que trouxe, muito grande em cima da ferramenta, foi esse olhar muito rigoroso para o teu atleta e essa vontade que dá em querer fazer com que o teu atleta evolua naquilo que tem como necessidade, o prazer depois de ver os resultados e também poder te autoavaliar o tempo inteiro. A ferramenta te trouxe isso para saber se aquela maneira na qual tu está conseguindo traduzir ou não em resultado eficaz. Então, isso eu destaco muito significativo no meu dia a dia, essa minha evolução em termos de que, obviamente, a gente como treinador, isso todos os treinadores que estão aí sabem, a gente quer que a equipe jogue bonito, a gente quer que a equipe jogue bem, que elogiem a equipe, mas a gente sabe que a maior vitória é fazer com que o teu atleta consiga performar da melhor maneira possível, que ele tenha um entendimento do jogo, se torne cada vez mais completo, né, Gui? E para ele se tornar cada vez mais completo, a gente precisa ter a avaliação do seu próprio trabalho e a avaliação na qual o teu atleta te dá, né, Gui? Então, isso, para mim, me qualificou muito para que eu consiga, e cada vez eu estou mais chato, eu sempre digo, para a comissão, cada vez eu estou mais chato no detalhe, então esse detalhe do treinador que cria em cima do teu treino, e eu sempre digo pro o pessoal vai me cornetear aí que está aí presente, eu sempre digo assim, pessoal, eu tive uma ideia, e eles sabem quando eu tenho uma ideia, é algo que vai botar todo mundo no trabalho, mas é algo em cima do próprio atleta, né, Gui? Então, essa ferramenta, eu sempre digo que ela me trouxe um olhar muito em cima do detalhe do teu atleta, do individual. Então, sem dúvidas, nesse sentido, eu consegui crescer bastante. Espero que cresça cada vez mais, né? Não só eu, como os profissionais que estão junto comigo nesse processo. Que bacana. Gostaria de te parabenizar novamente, assim, porque o seu envolvimento, assim, eu te conheço tem, o quê, 3 anos? Mas, assim, nesse período, eu já acompanho sua trajetória, fico muito feliz de ver a progressão que você já está tendo por esse seu perfil, por buscar sempre coisas novas. Assim, você é um treinador muito novo, mas com essa inquietude que a gente torce para que a gente tenha mais treinadores com essas ideias aí, né? Que vai colocar as coisas para movimentar como você colocou. Então, assim, destacar esse seu envolvimento de abraçar a ideia e fazer o negócio rodar e trazer benefícios. Assim, acho que um profissional com esse seu perfil tem muito a acrescentar na instituição que tiver. Então, parabéns à instituição por ter fomentado isso em você. Novamente, destacar, parabenizar o Grêmio pela questão de ter oportunizado sua ida a Viçosa, a buscar esse conhecimento, a estar levando o Tatiqueiro para dentro. Então, assim, parabéns para a instituição, para vocês, por esse trabalho que vem sendo feito, buscando essa questão de formar os atletas aí de forma inteligente, de forma mais criativa, de otimizar o tempo de treinamento, de dar subsídio para vocês, treinadores, para a comissão técnica, para trabalhar de uma forma mais objetiva, a vir complementar esse olhar subjetivo que se tem dentro do processo, que eles são muito, muito complementares isso. Então, assim, parabéns mesmo, tá? Para você, Alan, profissional, e pelo Grêmio Instituição, por ter aberto as portas e incentivado essa sua qualificação a buscar essa novidade. Eu gostaria de destacar que a gente tem várias pessoas nos acompanhando aqui, de diferentes países, gente
da Argentina, Peru, Colômbia, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Uruguai. Então, esse trabalho de qualidade que vem sendo realizado pelo Grêmio, então ele não está sendo destacado só aqui no Brasil, mas fora. Então, várias pessoas estão assistindo aqui agora e vendo. E também falar que essa live ela vai estar disponível por 24 horas no Instagram do Tactic Up. Então, se por acaso sabe que tem algum amigo, algum colega que não pôde ver, mas que esse conteúdo pode acrescentar, pessoal, compartilhe com eles. E na sequência, essa nossa conversa vai ficar disponível também no YouTube, tá bem? Mas aproveite isso aí. Alan, novamente, te agradeço muito por ter aceitado o convite novamente, para que a gente pudesse aprofundar nessa conversa e deixar isso de forma documentada, porque muita gente mesmo deu feedback super positivos da primeira conversa que a gente teve. Então, assim, queriam mais, então a gente falou, não, vamos tentar viabilizar com a Ala, e te agradeço por essa disponibilidade, tá? E foi ótima essa conversa. Acho que para quem está querendo iniciar o processo, acho que esse seu relato, essa sua fala vai ajudar muito, porque você foi uma pessoa que teve informação, só que não foi num momento de imersão, como na especialização foi feito na turma 11, você que é da turma 10. Teve um contato inicial e mesmo à distância a gente conseguiu alinhar isso. Você fez um trabalho fantástico, uma implantação fantástica no clube, da utilização disso. Espero que continuem utilizando para que possa, assim, continue tendo benefício com esse auxílio, tá? E para o que precisar, a gente está aqui para dar o suporte. Eu gostaria só de destacar, para quem está nos ouvindo, que a gente está com uma promoção vigente que vai só até segunda-feira. Então, se vocês querem avaliar os atletas de vocês, sejam do seu clube, seja da sua escola de futebol, seja um trabalho de personal soccer, vocês podem participar. Eu vou colocar aqui na tela agora essa imagem, só um minutinho, para que vocês vejam. Aqui, pronto. Essa promoção ela vai até segunda-feira. Então, corram para participar. Vocês vão ganhar testes grátis para poder avaliar os atletas de vocês. Aproveita essa oportunidade, tá? Só mais 3 dias. Segunda-feira termina. Gostaria já de agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Vários treinadores que já vêm nos acompanhando nas várias lives, essa construção que está sendo feita. Um abraço para o Miguel, várias pessoas aqui da especialização, o Henrique, da Nex nos acompanhando. Muita gente, muito legal ter a interação de vocês, pessoal. E destacar que na semana que vem a gente vai receber um convidado aqui muito especial, que é o Felipe. Ele é da Tero. Então a gente falou muito até o momento sobre a parte de desenvolvimento dos atletas. A gente trouxe o Alan, trouxe o Thiago Badari, que é treinador do Sub-17 do Red Bull Bragantino, o Alexandre Lemos. A gente falou da parte de gestão, trazendo o Henrique Pereira, que é da Next Academy, o Felipe Ximenes, que é um gestor respeitadíssimo, que uma bagagem imensa. E essas lives, elas estão disponíveis no canal do YouTube, então quem perdeu, aproveita. O Felipe, da Terra, ele está nos acompanhando aqui, desculpem. Mandar um abraço para ele. Na semana que vem a gente vai falar sobre essa questão da utilização da ferramenta do Tactic Up, voltado mais para um processo de captação de seleção de atletas. Então, quem tem interesse nessa temática, acompanha. A gente vai divulgar a data e o horário da semana que vem dessa conversa e vai ser muito rico. Então, o Felipe é um cara fantástico. A Tero tem desenvolvendo um trabalho fantástico, inclusive uma parceria que a gente realizou com a La Liga na Espanha. A gente vai contar mais sobre isso no processo que foi feito. E aí vocês estão convidados para nos acompanharem. E lembrando, a promoção termina na segunda-feira, gente. Então aproveitem. Se vocês querem avaliar de graça alguns atletas da instituição de vocês, tá bom? Mais informações tem no Instagram da Tactic Up. É só verem lá e participarem. Alan, muitíssimo obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Você é um profissional ímpar. Fico muito feliz de ter sido o seu orientador, juntamente com o professor Israel, que está liderando esse trabalho. Então, um prazer muito grande, e é fácil trabalhar com gente competente, né? Então, foi ótimo, esse processo está sendo ótimo, e espero que a gente consiga caminhar junto aí nesse futuro, tá bem? Mandar um abraço para todos novamente que nos acompanharam, e Alan, por favor, se você puder
as suas palavras finais aí, mandar um recado pessoal, fica à vontade, meu amigo. Foi excelente. Ah, com certeza, agradecer o pessoal, né, que tá presente aí de manhã, um sábado, e a gente já conseguir bater um papo aí bacana sobre futebol, treinamento e processo de avaliação. Agradecer a todos os meus alunos, cara, que eles são sensacionais, então, seja qual for o horário, qual for o dia, eles estão presentes aí, e eles querem, são atletas na qual querem saber sempre algo a mais, são muito curiosos, cara, e isso é muito bacana. Aos professores, colega, e aí em relação ao elogio da gente querer buscar algo a mais e querer ser diferente no processo, eu trago isso para todos os profissionais do futebol de hoje em dia, que eu acho que eles, cada vez mais a gente está caminhando, e a especialização ela colabora muito nesse sentido, Gui, de trazer informação, de trazer algo novo, de trazer algo na qual tenha sucesso. Então, nada disso, a gente não estaria aqui conversando hoje sobre isso se não fosse primeiro a especialização e o Grêmio, né, obviamente, e os profissionais que lá estão comigo, porque pegaram junto o professor Flávio, que hoje é o treinador do Sub-12, totalmente inserido dentro do trabalho, então outros treinadores na qual estão lá no clube, então sem eles, acho que a gente não estaria nem conversando aqui hoje de forma bacana aqui hoje, né, Gui? Então, agradecimento a todos de verdade, ao professor Israel, ao Guilherme, né, esse orientador, professor que é monstro no que faz. Então, meu muito obrigado e à disposição no que for preciso, sempre. Excelente, meu amigo. Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanharam. Pessoal, aproveitem que vai estar 24 horas aqui no Instagram e depois no YouTube disponibilizada essa live. Um abraço a todos. Valeu, Gui. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, Alan. Abração.